Minha mãe me expulsou de casa por causa da minha nova família e depois exigiu dinheiro para a faculdade dos meus irmãos quando descobriu que eu era bem-sucedido. Eu sou o John. Tenho 33 anos agora. Para colocar as coisas em perspectiva, minha mãe me deu à luz aos 20 anos, e meu pai biológico nunca esteve envolvido. Ele nunca quis filhos, ela me disse, e como eles estavam namorando há apenas alguns meses quando ela engravidou, ela lhe ofereceu a opção de ir embora. O que ele fez? Ela disse que, devido à amargura da separação, ela escolheu não exigir pensão alimentícia dele, e ele também se recusou a pagar. Nunca mais falar um com o outro foi conveniente para ambos. Ela teve a sorte de contar com o apoio inabalável dos meus avós, o que lhe permitiu concluir os estudos e conseguir um emprego. Ela namorou alguns homens quando eu era mais novo, e começou a namorar o Harry, um colega de trabalho, quando eu tinha cerca de 8 anos. Eles namoraram por mais de 3 anos antes de se casarem. Embora não fossemos muito próximos, Harry e eu nos dávamos bem o suficiente para tolerar a presença um do outro na casa. Quando minha mãe engravidou 4 anos depois de se casarem, todos ficaram felizes, inclusive eu. Em retrospecto, eu provavelmente deveria ter percebido o que estava por vir, mas estava muito ocupado com a ideia de que minha mãe sempre me apoiaria. Eu esperava que a mamãe não me deixasse agora, porque ela havia passado por muitos desafios criando-me sozinha. Ela claramente se distanciou de mim depois de se casar com Harry, e começamos a nos afastar, mas pensei que fosse apenas uma fase e que as coisas melhorariam. Durante a gravidez, fiz o meu melhor para ser encorajador, mas ela parecia ficar mais irritada cada vez que eu estava por perto. Decidi me tornar escasso para não incomodá-la, mas parece que não fui discreto o suficiente. Ela e Harry me sentaram para uma conversa séria 6 meses depois que ela deu à luz gêmeos. Eles me disseram que não poderiam me manter em casa porque tinham 2 filhos para cuidar. Como eu ainda era menor de idade, com apenas 16 anos, eles não podiam me expulsar legalmente sem se meterem em encrenca. Eles tentaram me convencer do contrário, destacando o fardo financeiro de sustentar uma família grande com sua renda modesta. Para ser honesto, eu realmente não achava que fosse difícil sustentar 2 adultos, um adolescente e 2 bebês com o salário de 2 engenheiros da web. Eles claramente só queriam que eu fosse embora. Eu realmente não queria ir embora, então, mesmo naquele momento, tentei oferecer maneiras de impedir isso. Se o dinheiro era um problema, ofereci-me para conseguir um emprego, mas minha mãe disse que queria economizar dinheiro e recursos para as crianças que mereciam mais. Ela disse que os gêmeos mereciam ficar com eles mais do que eu, não que os gêmeos precisassem mais disso. Foi o suficiente para eu decidir que tinha que ir embora, pois era óbvio que ninguém me queria. Eles só me cutucaram da maneira certa, sabendo que eu tinha dignidade suficiente para saber que não era desejado. Sua estratégia foi bem-sucedida, pois eles não me expulsaram tecnicamente depois que eu fui embora, sem nem me dizer para onde eu deveria ir. Eu não tinha outra escolha senão ir direto para a casa dos meus avós naquele dia. Eles queriam estar lá para os gêmeos, então, mesmo estando chateados com o que minha mãe havia feito, não a cortaram. Aos 16 anos, consegui um emprego de meio período porque não podia mais depender financeiramente dos meus avós devido à idade avançada deles. De vez em quando, eu via minha mãe e Harry quando eles vinham visitar meus avós com as crianças, mas eles raramente perguntavam sobre mim. Eles tendiam a ser muito formais, como se não sentissem minha falta. Mesmo quando me viam, pareciam realmente felizes sem minha presença. Fiquei triste ao ver que a irritabilidade da minha mãe parecia ter diminuído, mas sabia que não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Morei com meus avós até a hora de ir para a faculdade. Minha mãe não estava envolvida comigo nem mesmo naquela época, então tive que contar com amigos para me ajudar a me instalar no dormitório, pois meus avós eram velhos e não estavam saudáveis o suficiente. Minha mãe e Harry recusaram, preferindo economizar dinheiro para o futuro dos gêmeos, então tive que fazer um empréstimo estudantil, e um dos meus parentes assinou como co-signatário. Felizmente, um dos meus tios concordou em me ajudar, desde que eu garantisse que ele nunca seria responsável por nenhum dos custos. Trabalhei durante a faculdade para garantir que não ficaria para trás nos pagamentos e para me dar uma vantagem financeira. Minha mãe e eu mal conversávamos desde que comecei a faculdade,
e apenas meus avós estavam presentes na minha formatura. Nem minha mãe se deu ao trabalho de me parabenizar. Comecei a trabalhar e morar sozinho depois da faculdade para não ser um fardo para meus avós idosos. Embora eu não ganhasse muito dinheiro nos primeiros anos, ainda conseguia pagar por comida, contas, aluguel e até comecei a pagar minha dívida enquanto economizava para o futuro. Na verdade, eu descreveria isso como viver com um orçamento apertado. Felizmente, as coisas finalmente melhoraram. Levou um tempo, mas finalmente subi na hierarquia da minha empresa. Considerando que recebi muito pouca ajuda, estou orgulhoso de como cheguei longe e agora estou em uma posição bastante confortável. Inesperadamente, minha mãe descobriu que ganho bem a vida, embora não tenhamos conversado por muitos anos. Aos 33 anos, atualmente ocupo um cargo de alta gerência na mesma empresa onde comecei minha carreira. Cerca de 4 meses atrás, recebi uma grande promoção, mas queria manter isso em segredo, então apenas algumas pessoas sabiam. Contei ao meu tio que coassinou meu empréstimo quando eu estava tendo dificuldades para pagar a faculdade, para agradecê-lo. Pelo que entendi, ele acabou de encontrar minha mãe e Harry em um evento familiar e a incentivou a entrar em contato comigo para me parabenizar pelo meu sucesso. Embora eu tenha certeza de que ele tinha boas intenções, não deu certo, pois ela nem entrou em contato comigo para me dar os parabéns. No final das contas, minha mãe descobriu e recentemente veio à minha casa com Harry, insistindo em conversar comigo. Devo mencionar que não falo com ela desde que comecei a faculdade. Eu a bloqueei em todos os lugares e a deixei fora da minha vida depois de me formar, pois não via sentido em esperar que ela mudasse de ideia. Ela não parecia afetada negativamente, e para ser sincero, duvido que ela tenha notado. Apenas meus avós, que sabiam que eu não gostava de falar sobre minha mãe, mantinham contato comigo, e eles evitavam o assunto. Eu realmente não mantive contato com meu tio também, então não sabia que minha mãe e Harry estavam com dificuldades financeiras há alguns anos. Só descobri quando eles apareceram na minha porta e me contaram o quanto as coisas haviam piorado. Foi um pensamento positivo, mas a única razão pela qual eu os deixei entrar foi porque esperava que eles estivessem vindo para se desculpar. Eles começaram dizendo que ouviram do meu tio sobre minha promoção e como eu era uma das pessoas mais jovens em uma posição tão proeminente na minha empresa. Em vez de me parabenizar pelo meu sucesso, parecia que eles estavam surpresos por eu ter escondido isso deles. Irônico, fiquei surpreso que eles esperassem que eu me comunicasse com eles, muito menos compartilhasse qualquer boa notícia. Além disso, eles estavam chateados por eu tê-los excluído da minha vida, alegando que era apenas porque eles haviam priorizado seus filhos em vez de mim. Eles afirmaram que eu deveria ter sido velho o suficiente para entender suas prioridades reorganizadas e não guardar rancor como adolescente. Eles disseram que eu deveria ter apoiado suas decisões em vez de ir morar com meus avós. Não tenho certeza do motivo pelo qual eles pensaram que eu concordaria com a decisão deles de me expulsar de casa. Eles tentaram me manipular para que eu pensasse que era o vilão por estar com raiva por eles terem me expulsado para passar um tempo sozinhos com seus filhos, mas foi assim que começaram nosso reencontro depois de todos esses anos. Eles falaram sobre como os últimos anos tinham sido difíceis para eles sem nem me dar a chance de contar meu lado da história. Eles descreveram como haviam iniciado seu próprio negócio, mas, infelizmente, não teve sucesso, resultando em perdas. Agora, eles estavam tentando compensar as perdas anteriores e desesperadamente precisavam de dinheiro, pois os gêmeos estavam chegando à idade da faculdade. Vi então por que eles tinham vindo, eles precisavam de ajuda financeira. Eles não perderam tempo e foram direto ao ponto, tentando suavizar a situação ao dizer que eu poderia compensá-los pagando pela educação dos meus irmãos. Mas, inicialmente, eles estavam chateados por eu não ter entrado em contato com eles, apesar de estar me saindo bem. Sua tentativa de fazer parecer que eles estavam me fazendo um favor ao permitir que eu pagasse a educação universitária de 2 crianças que eu não conhecia mais me surpreendeu. Eu disse a eles imediatamente que não faria isso e que era desrespeitoso da parte deles pensar que poderiam me coagir a fazê-lo. Fiquei com raiva e lembrei a eles que eles eram a razão pela qual tive que trabalhar durante meus anos de faculdade e pagar minha própria educação porque eles queriam economizar para seus filhos verdadeiros, que eles achavam que mereciam mais do que eu.
Eles se recusaram a me dar qualquer apoio financeiro naquela época. Eu garanti a eles que eles não tinham o direito de esperar nada de mim agora, especialmente apoio financeiro, já que nunca questionei sua decisão de colocar os gêmeos em primeiro lugar e simplesmente os deixei em paz. Eles realmente não tinham mais o direito de exigir que eu me comunicasse com eles. Em vez de tentar me manipular emocionalmente, apontei que eles poderiam usar o mesmo dinheiro para pagar as mensalidades da faculdade dos gêmeos, pois queriam economizar dinheiro e recursos para as crianças que mereciam. Eu não tinha mais nada a dizer, então pedi que fossem embora. Fui ingênuo em deixá-los entrar na minha casa, pensando que eles poderiam ter vindo para expressar remorso pelo jeito que me trataram. Eles ficaram irritados e tentaram colocar a culpa em outro lugar quando comecei a insistir para que fossem embora. Eles me disseram que eu não era inocente nessa situação. Para minha proteção, eles disseram que eu era super entusiasmado, super envolvido e frequentemente irritadiço enquanto todos morávamos juntos. Eu não conseguia acreditar que esse era um problema real que eles tinham comigo, sendo apenas um adolescente tentando manter contato com minha família enquanto eles se afastavam de mim. Eles então tiveram a audácia de dizer que eu não era melhor do que eles, pois havia recusado o pedido deles. Eles disseram que eu estava esquecendo todos os anos em que minha mãe cuidou de mim e me criou sozinha. Eles disseram que essa era a minha chance de retribuir a ela, mas eu estava sendo rude e ingrato em vez disso. Achei absurdo que eles mencionassem isso, pois eu era uma criança na época. Mesmo que eu quisesse, não poderia ter decidido não depender deles. Além disso, não era como se eles estivessem me ajudando. Eles me expulsaram de casa e efetivamente me forçaram a sair assim que acharam que eu era velho o suficiente para cuidar de mim mesmo. Nos 18 anos seguintes, eles se recusaram a reconhecer minha existência. Eu ainda estava chocado por eles terem a audácia de esperar que eu os ajudasse agora, como se eu devesse algo a eles, depois de tudo o que aconteceu. Durante a discussão, as coisas ficaram muito pessoais e feias, e finalmente ameacei chamar a polícia se eles não saíssem da minha propriedade. Minha mãe me lembrou de todos os sacrifícios que ela fez quando eu era mais jovem, supostamente porque ela queria ser uma boa mãe, antes que eles finalmente fossem embora depois de mais discussões. Ela disse que eu tinha sido ingrato na única vez em que ela esperava que eu simpatizasse com sua situação e permitisse que ela colocasse outras pessoas antes de mim. Agora, ela afirmava que eu a estava retratando como a vilã, em vez do contrário. Desde então, isso tem me incomodado, e estou tendo dificuldade em descobrir se sou culpado, se estava esperando demais da minha mãe ou se ela está apenas me enganando. Decidi postar no Reddit para obter algumas perspectivas imparciais, embora eu tenha bastante certeza de que estou certo. Edição *** mesmo que meu tio tivesse boas intenções, lembrei a ele que o que ele fez estava errado e era inaceitável. Suas ações claramente tiveram um impacto negativo. Eu não estaria nessa situação se ele não tivesse compartilhado minha vida com minha mãe e revelado meus dados de contato sem meu consentimento. Ele se desculpou profusamente, dizendo que não sabia das dificuldades financeiras deles e que não tinha ideia de que minha mãe reagiria dessa maneira. Ele admitiu que não era da conta dele contar a minha mãe sobre minha vida e que, se quiséssemos nos reconectar, teríamos feito isso sem a ajuda dele. Como o coração dele estava no lugar certo, não pretendo cortá-lo da minha vida. Eu teria ficado muito mais irritado se ele tivesse outras intenções. Ele simplesmente cometeu um erro. Além disso, foi graças a ele que consegui ir para a faculdade em primeiro lugar. Ele foi a única pessoa disposta a assumir a responsabilidade de coassinar meu empréstimo. Se você pensar bem, eu nem estaria nessa situação se não fosse por ele. Fiz questão de deixar claro para ele que o que ele fez não foi aceitável, pois não quero parecer ingrato, mas também não sou capacho de ninguém. Acho que encontrei o equilíbrio ideal com o que fiz, e estamos nos dando bem. Não vou guardar rancor dele porque precisava dessa resolução de alguma forma. Também discuti os problemas recentes da minha mãe com meus avós. Eles acham que estou certo e prometeram tentar convencê-la a mudar de ideia. Percebi que eles não queriam perder o contato com seus outros netos, o que explica por que mantiveram contato com minha mãe. Eles entendem as dificuldades pelas quais a família da minha mãe está passando, mas não acham justo ou correto me colocar nessa situação. Essa é a posição deles sobre o assunto, e acho que é razoável.
Primeira atualização, minha mãe tem se dado ao trabalho de me lembrar de tudo que fez por mim enquanto crescia desde a última vez que conversamos, que foi há quase 9 dias. Ela provavelmente me envia um e-mail a cada 2 dias para me fazer sentir que devo algo a ela. Não é como se ela tivesse me feito um favor ao me criar sozinha, e ela era legalmente obrigada a cuidar de mim, então realmente não entendo o objetivo. Ela só me criou quando era conveniente para ela. Ela e o marido decidiram me expulsar assim que comecei a causar problemas a eles, alegando a necessidade de economizar dinheiro para o futuro dos gêmeos. Agora que estamos no futuro e os gêmeos são adultos, acho que eles deveriam confiar em si mesmos em vez de perder tempo tentando me manipular e me fazer sentir culpado. Embora eu estivesse ignorando os e-mails dela, decidi responder alguns dias atrás. Expliquei a ela tudo o que escrevi na minha postagem. Como esperado, ela não aceitou bem e me chamou de ingrato novamente. Eu apenas disse a ela que me chamar de nomes não mudaria a verdade e que eu não queria mais ter contato com ela porque ela tinha sido uma mãe ruim. Bloqueei o endereço de e-mail dela depois disso, mas ela criou um novo para continuar me incomodando. Bloqueei esse também, e continuarei fazendo isso até que ela entenda que não estou aqui para lamentar por ela. Para ser sincero, estou feliz por finalmente estarmos tendo essa conversa, pois acho que vai acabar logo, e terei o encerramento necessário. Só recebi ela e Harry em casa e conversei com eles naquele dia porque ainda tinha esperança de que talvez eles tivessem mudado, que talvez estivessem lá para me parabenizar e se desculpar. Mas, falar com eles me fez perceber que eles simplesmente não são o tipo de pessoa capaz de sentir remorso, culpa ou vergonha. Depois de perceber mais uma vez o quão egoístas e manipuladores eles são, finalmente desisti de qualquer esperança de reconciliação com eles. Segunda atualização, acho que a coisa mais estranha que minha mãe já fez foi aparecer no meu local de trabalho mais cedo hoje. Felizmente, eu não estava trabalhando hoje, então ela foi embora bem rápido e não conseguiu o que queria. Eu estava me sentindo um pouco mal, então tirei o dia de folga, e estou muito feliz por ter feito isso. Ela teria feito uma cena ou feito algo para me fazer parecer um idiota se eu estivesse lá. Descobri o que aconteceu quando a recepcionista ligou para me avisar que minha mãe havia chegado querendo me ver e se recusava a ir embora, mesmo depois de ser informada de que eu não estava lá. Eu estava bastante ansioso sobre o que ela poderia fazer, mas fui firme ao dizer que estava em casa. Falei para ela que, se ela tentasse qualquer coisa no meu local de trabalho, eu a processaria até que ela ficasse envergonhada demais para mandar os filhos para a faculdade. Tentei soar o mais ameaçador possível, então acho que realmente a assustei. Ela concordou em ir embora imediatamente, desde que eu a encontrasse pessoalmente, então deve ter funcionado. Lembrei a ela que ela não podia pagar por um processo no momento e disse que ela não estava em posição de fazer exigências. Também mencionei que meu empregador não pensaria 2 vezes antes de processá-la se as coisas piorassem, o que seria uma situação muito diferente, pois eles não seriam tão indulgentes quanto eu tinha sido. Seria melhor para ela sair em silêncio. Não recebi mais ligações ou notificações sobre o incidente, então acho que ela foi embora depois de devolver o telefone para a recepcionista. Isso foi definitivamente por pouco, e não posso me dar ao luxo de deixar isso acontecer novamente. Decidi conversar com um advogado para saber quais medidas posso tomar. Ela não me ameaçou diretamente, então não tenho certeza se isso é suficiente para uma ordem de restrição, mas ainda quero falar com o advogado para discutir minhas opções. Só posso torcer para que essa experiência tenha sido desagradável o suficiente para fazê-la pensar em me deixar em paz até lá. Atualização 3 ***** Acho que não preciso mais considerar a obtenção de uma ordem de restrição, pois agora tenho certeza de que temos motivos para uma. Quando minha mãe apareceu no meu local de trabalho na semana passada, consegui convencê-la a ir embora. No entanto, com os eventos desta semana, acho que uma ordem de restrição contra ela precisa ser emitida para todos. Ela estava esperando do lado de fora da minha porta quando cheguei do trabalho alguns dias atrás. Eu disse a ela imediatamente que não queria discutir e que chamaria a polícia se ela não fosse embora. Ela praticamente correu em minha direção e me derrubou no chão, fazendo meu telefone voar da minha mão enquanto eu estava prestes a discar. Ela me xingou e me culpou por tudo que deu errado em sua vida enquanto tentava me agredir.
Demorei um pouco para reagir, pois fiquei tão chocado com seu comportamento insano. Mas, como eu malho constantemente e sou muito mais jovem do que ela, foi fácil dominá-la quando finalmente reagi. Felizmente, todos os gritos alertaram meus vizinhos sobre o problema, e eles chamaram a polícia. Eles até vieram em meu auxílio e contiveram minha mãe enquanto esperávamos a chegada dos policiais. Decidi prestar queixa quando a polícia finalmente chegou. Ela está com muitos problemas agora. Além disso, discuti isso com meu advogado e solicitei uma ordem de restrição contra ela. Fui informado de que Harry levou as crianças e foi morar com os pais dele. Não tenho certeza se ele pretende voltar tão cedo. Aparentemente, ele a confrontou sobre seu comportamento depois de salvá-la e disse que ela não podia continuar agindo assim. Ela também brigou com ele, o que parece significar que ela realmente perdeu o controle. Acho que ela tem dificuldade em aceitar que estou bem na vida, mas, sinceramente, ela é a única culpada por seus próprios problemas. Não vou sentir pena dela. Logo terei a ordem de restrição em vigor e, como estou ganhando mais dinheiro, já comecei a pensar em me mudar para uma casa maior. Parece o momento ideal. Vou começar a explorar minhas opções. É embaraçoso estar associado a alguém assim, então realmente espero que minha mãe receba a ajuda de que precisa e aprenda a se comportar normalmente. Ela também tem sido desagradável com meus avós, que me disseram que não querem mais estar perto dela. A única pessoa que ela pode culpar por todos evitarem é ela mesma. De qualquer forma, não estou mais preocupado com isso. Obrigado por assistir. Escreva nos comentários o que você achou dessa história, adoraríamos ouvir sua opinião. Se gostou, apoie nosso canal com um like e uma assinatura, desejamos a você um bom humor e um dia feliz.